Começa agora pelo canal Yahushua Reina para sempre a série Espíritos Revestidos de Carne e Sangue, com o embaixador de Cristo, Fernando Pereira Batista. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Fernando Pereira Batista. Mais uma vez, aqui no canal Yahushua Reina para sempre. Quero cumprimentar todos os queridos irmãos, filhos de Deus, filhas de Deus, em todos os continentes, no mundo mundial, falando assim, com esta paz e graça tão maravilhosa, essa graça que nos alcançou através dos séculos, através das gerações. Estamos aqui nesse tabernáculo terrestre até os nossos espíritos retornar, porque nós somos participantes de corpo, de carne e sangue. E essa é a série do Apocalipse, essa série que nós vamos fazer aqui, resumindo aqui rápido, vai ser meia hora, não quero demorar muito, não quero estender a live. E eu peço aos queridos irmãos que compartilhem, faça espalhar esta graça em todos os lugares, em todas as plataformas digitais. E eu quero agradecer a todos os queridos irmãos inscritos nesse canal. Que você tenha um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa, um bom dia maravilhoso, uma tarde maravilhosa. Eu não sei a hora que você vai estar assistindo, mas eu sei que vai trazer uma iluminação maravilhosa à sua consciência e nós estaremos aqui entendendo mais esse evangelho da graça de Deus, o evangelho do Cristo ressuscitado. Vamos lá? Eu quero começar essa série Espíritos Revestidos de Carne e Sangue. Eu vou começar com o capítulo 2 aos Hebreus. O escritor aos Hebreus, quem escreve aos Hebreus, está falando aos Hebreus da Bíblia do Almeida, aos judeus, falando assim no português Brasil, naquela geração, antes da destruição de Jerusalém, no ano chamado 70D.C. depois de Cristo. As pessoas perguntam: Fernando, essa visão preterista é uma visão equivocada, é uma visão que tudo está feito, vocês dizem que tudo está feito, o juízo de Deus já aconteceu, o arrebatamento, a ressurreição dos mortos, você tudo que diz que já aconteceu, mas o pecado está aí. E aí a gente pergunta para estas pessoas que falta a luz da graça, o que é pecado aqui na Bíblia, e as mesmas, por falta de entendimento, não consegue explicar. Fala que o pecado é o erro da carne, é o erro que o apóstolo Paulo diz que é obras da carne. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, aos crentes de Gálatas, dizendo que existia a obra da carne. E essas mesmas eram conhecidas. E nós vamos lá e lemos Gálatas capítulo 5 e nós entendemos. E aí o que acontece? A religião diz que o pecado da Bíblia é as obras da nossa carne. Mas não é, meus queridos irmãos, é a carne, é a natureza humana. Então eu quero esclarecer aos queridos irmãos que aqui nessa série Espíritos Revestidos de Carne e Sangue é uma série que vai trazer um entendimento no profundo, nas águas profundas, falando assim do entendimento da graça, e que esse conhecimento vai ser maravilhoso. Quero fazer aqui em 5 dias, como eu estou trabalhando, um dia sim, um dia não. Eu quero estar fazendo aqui em 5 dias, em meia hora, passando aí 40 minutos, estourando. E eu peço aos queridos irmãos que não percam, vamos passar esse conhecimento. E aqui nós vamos crescendo na graça, no conhecimento do Evangelho do Cristo ressuscitado. Falando aos queridos irmãos que nós estamos aqui
para ler a Bíblia com inteligência. Ler a Bíblia com inteligência e peço aos queridos irmãos que acompanhem a leitura, acompanhem o texto e o contexto, o que o autor quis dizer, igual ao autor aos Hebreus. Quando nós lemos aqui, quando nós falamos que foi o apóstolo Paulo, é que nós acreditamos, mas nós não afirmamos que foi o apóstolo Paulo. Os irmãos entendem? Mas nós acreditamos. É coisa pessoal nossa. Como diz o apóstolo Paulo, agora eu falo não o Senhor. Eu acredito que foi o apóstolo Paulo, como os pregadores da graça. Também quando o concílio de Nicéia colocou o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas, o evangelho de João, nós, pregadores da graça, falamos que é livros históricos, mas o concílio de Nicéia, o concílio de Nicéia, com suas ideias de livros canônicos inspirados, livros não inspirados, apócrifos que eles criaram, eles colocaram evangelho porque eles entenderam ali na passagem, algum dos padres ali, entenderam que a passagem que diz que existia dois evangelhos, o evangelho da circuncisão, o evangelho da incircuncisão, o evangelho dos apóstolos que andaram com Cristo no dia da sua vida, os 12 apóstolos que pregavam o evangelho do reino. E eles entenderam lá no concílio de Nicéia, há séculos passados, que existia esse evangelho, que esse evangelho está no Antigo Pacto. E nós chamamos aqui de 4 livros históricos, porque Paulo escreve aos Gálatas, aos crentes de Gálatas, dizendo, capítulo 2, versículo 7, que para ele foi confiado o evangelho da graça, enquanto para o apóstolo Pedro o evangelho da incircuncisão. Para o apóstolo Pedro e para o apóstolo Paulo, para ele mesmo, ele disse, para mim foi confiado o evangelho da graça aos gentios, enquanto Pedro aos hebreus e gentios, os irmãos entendem? Então isso aqui a gente vai esclarecendo. Capítulo 2 de Hebreus e versículo de número 14, eu quero que os irmãos prestem bem atenção, eu quero que os irmãos também leiam o texto e o contexto para nós entender. E eu quero fazer essa leitura com os irmãos, o texto e o contexto, mas o versículo que nós estamos aqui nessa série, que estamos iniciando, é o versículo de número 14, que é bem conhecido, também que é muito polêmico, que eles dizem que é muito polêmico, que tem muitos entendimentos, linha de pensamento diferente, falando isso tem graça, e na religião passa do limite, que nós já conhecemos, que é o ser espiritual, que é muitas contradições. Olha só, ele está escrevendo dizendo que tem o perigo da negligência. Negligência do quê, Fernando? Texto e contexto. Então nós aqui vamos entendendo, eu quero que os irmãos acompanhem essa leitura, vamos lá. Eu abro essa série com essa leitura do capítulo 12 aos Hebreus. Paulo escrevendo aos Hebreus, aos judeus daquela época. Diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum não nos desviemos delas. Versículo 2: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justiça e retribuição. Ponto final. Versículo 3: como escaparemos nós, se não atentamos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram.
testificando também Deus com eles por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Então, ele está lembrando aos hebreus que o Salvador, Jesus de Nazaré, que salvou eles, derramou sangue por eles. Eu quero fazer uma correção também aqui aos irmãos, que o sangue de Yahushua de Nazaré foi derramado para eles. Os gentios que estavam lá naquela época, no ano 33 do calendário de Július, emendado com o calendário de Gregório, padre gregoriano, aqueles 37 anos de Mateus capítulo 24, versículo 34, que ele profetizou e disse aos discípulos, em particular, que haveria um início haveria uma tribulação muito maior que eles passariam, os hebreus, que haveria um princípio de dores, falando assim, em primeiro lugar, haveriam princípios de dores, depois uma grande tribulação e depois a vinda do Filho do Homem. Então nós temos aí, primeiro, princípio de dores, profetizado no capítulo 24 de Mateus. Nós temos uma grande tribulação e depois a vinda do Filho do Homem em juízo sobre o mundo velho, o mundo de Jerusalém. Aí nós temos no capítulo 24, 34, que ele diz que não passaria aquela geração que ele estava vivendo antes que acontecesse todas aquelas coisas que ele falou. Isso é bem claro. A gente fala da visão preterista aos queridos irmãos que estão na religião, aos nossos irmãos, filhos de Deus, filha de Deus, mas é Deus que dá entendimento. E nós vemos as profecias verdadeiras de Yahushua, de Jesus de Nazaré, se cumpriu, porque ele falou aqui não ficará pedra sobre pedra, e ele diz que aquela geração não passaria. 37 anos, mas como eu já falei, tinha que acontecer 3 coisas: princípio de dores, uma grande tribulação e a vinda dele como juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27, 28, você pode estar lendo lá, que o escritor aos Hebreus diz, que eu acredito que o apóstolo Paulo disse, que ele se apresentou uma vez e tirou pecados de muitos. Lá estava a eleição, lá tinha a eleição ainda, lá tinham os escolhidos, e tirou o pecado de muitos, por isso muitos. Ele apareceu uma vez e tirou o pecado de muitos. E ele diz, e aparecerá a segunda vez para aqueles que aguardam ele para a salvação. Então isso é bem claro, é bem confirmado, Hebreus 9, 27, 28, que ele cita ainda o juízo de Deus. Ele diz que está ordenado para que um homem morra uma vez. Olha, como isso é bem claro, lá no mundo da lei, está ordenado para que o homem morra uma vez. Não morra 2, 3, mas morra uma vez biologicamente. Morra para que depois venha o juízo. Olha, juízo que aconteceu no ano 70. Era isso que o apóstolo Paulo estava falando. Eu acredito o apóstolo Paulo. E 1 Pedro 4,17, o apóstolo Pedro disse que o juízo de Deus começa pela casa de Deus. Se começa por nós, Jerusalém, santuário de Deus. Daniel 9, 27, Daniel do versículo 1 em diante, que estava profetizado 490 anos, 70 vezes 7, sobre o seu povo. Diz a profecia, diz o anjo, sobre o seu povo, Daniel. O povo judeu, o povo hebreu. Então, aqui ele está lembrando, versículo de número 5, vamos acompanhar essa leitura, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro. Ele está falando do mundo lá, irmãos. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos. Olha só, de que falamos. Ele está falando que quem ministrava na velha aliança, quem se manifestava com o ministério, quem falava ali por justiça, por Deus ali, eram os anjos, anjos angelicais, anjos
espirituais mesmo. Eram anjos que ministravam no Antigo Pacto. Mas em certo lugar identificou alguém dizendo que o homem para que dele se lembres, ou filho do homem para que visistes, interrogação. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra, e coroaste, e constituíste sobre as obras das tuas mãos todas as coisas que são sujeitas debaixo dos seus pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não seja sujeito, mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Então, estava precisando ainda ele retornar pela segunda vez, aonde a religião espera essa volta física de Jesus de Nazaré. Mas a volta de Jesus de Nazaré não foi física, meus irmãos evangélicos. A volta de Jesus foi espiritual. Nuvens simbolizava sempre juízo sobre uma cidade. Sol, o governo de Deus, que perdeu o seu brilho. Lua, o governo de Deus. Os irmãos podem estar lendo lá no profeta Isaías, capítulo 3, capítulo 13, versículo 10. Profeta Isaías, capítulo 19, versículo 1. Então, ele está dizendo que o Salvador Yahushua, Jesus de Nazaré, ele se tornou menor do que os anjos. Então, por quê? Porque ele tomou uma forma humana. Olha só, versículo 9. Vemos, porém, o coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante que tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrar-se pelas aflições, o príncipe da salvação deles, falando dele mesmo. Essa morte que ele experimentou aqui, ele está falando, é um algo espiritual, é mais do que uma morte biológica. Ele participou, ele experimentou a morte espiritual no seu corpo. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo, não é a morte biológica. Os irmãos têm que entender que a história da Bíblia, desde Gênesis, com a queda de Adão, ele trouxe a morte espiritual. E com a morte espiritual, depois que ele morre, entra a morte física, biológica, no corpo e na alma. Olha só, versículo 11. Porque assim que santifica como os que estão santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Olha como ele está falando que é irmãos agora. Que coisa, hein? Maravilhosa. De chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantai-te-ei louvor no meio da congregação. E outra vez, porém nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui, a mim, e aos filhos de Deus, aos filhos que Deus me deu. Aí é que entra agora, já estamos aí aos 18 minutos, começando agora a série Espíritos Revestidos de Carne e Sangue. É a segunda série que nós estamos fazendo aqui pelo canal. Os irmãos podem ver a série do Apocalipse, está lá disponível no Prantes, você pode entrar lá, do capítulo 1 até o capítulo 22. Eu gravei o capítulo 1 em vídeo, gravei o último capítulo em vídeo, e os outros do capítulo 2 até o capítulo 21 foi áudios, e está muito maravilhoso, passamos muito conhecimento. Os irmãos podem estar lá, entrando lá e assistindo. Fica à vontade, meus queridos irmãos. É um conhecimento profundo que nós aprendemos simbologias, o que é literal, o que aconteceu, o que foi profecia. Agora o versículo 14 aqui entra e diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, vírgula, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é,
o diabo. Eu peço aos irmãos que eu comece essa série aqui, espíritos. Esse espírito aqui não é com E minúsculo. Os irmãos entendem? Esse E aqui é o próprio Espírito de Deus. Eu vou repetir para vocês. Esse E é o E maiúsculo. É o Espírito perfeito de Deus. É o Espírito Santo na cópia de João Ferreira de Almeida. Versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Versículo 15. Livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção no capítulo 2, principalmente o versículo 14 e o 15. Tem coisa muito maravilhosa aqui nessa revelação da graça, nesses dois versículos. Versículo 16. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Está falando de humanidade. Que ele está falando que ele não tomou os anjos, mas ele tomou a descendência de quem? De Abraão, a descendência da fé. Aqui ele está falando da descendência da fé, que teve entendimento, que Deus entrava e saía deles. Está falando aqui de eleição, viu, meus irmãos? É de eleição. Isso aqui estava antes do madeiro. Nós temos que entender antes do madeiro e depois do madeiro. Temos que entender antes da cruz, falando assim para os irmãos entenderem mais, e depois da cruz, antes do ano 70 e depois do ano 70. Por isto convinha que todo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel como sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Espiou o pecado ou não espiou? Espiou. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Aqui ele está falando que ele foi tentado no quê? Ele foi tentado no seu corpo, na sua carne, na sua natureza. Os irmãos entendem? Ele foi tentado no seu corpo e foi tentado na sua alma. Até o próprio Yahushua de Nazaré, ele fez expiação pela sua alma. Ele tinha alma, aquele corpo humano, Jesus de Nazaré. Isso é bombástico. Ali estava, ele tinha o corpo e ele tinha a alma. Porém, é que nós aqui temos uma revelação profunda que eles chamam de tricotomia hoje. A religião chama de tricotomia, corpo, alma e espírito. Corpo e alma eles chamam de dicotomia. Mas olhando Yahushua de Nazaré, aquele homem humano, ele tinha o corpo, ele tinha a alma e ele tinha o Espírito de Deus. Assim como Adão, ele tinha o Espírito de Deus antes do pecado original, ele tinha o corpo e a alma depois do pecado original, falando assim, depois que ele consumou o pecado. Então, os homens que estavam no mundo antigo, no mundo da lei, eles tinham somente corpo e alma. Mas o corpo de Yahushua era 100% Deus ali. E ali estava a alma para expiar o pecado do povo hebreu. E ali estava também o corpo revestido de carne e sangue. Os irmãos entendem
essa série Espírito Revestido de Carne e Sangue, ele participou. Olha, 24 minutos. Nós temos aí esse vídeo, primeiro vídeo com 35 minutos e 27 segundos. Então, eu quero, isso aqui é esclarecedor. Que Yahushua de Nazaré, ele tinha o corpo, ele tinha a alma e ele tinha o Espírito com E maiúsculo sobre a vida dele. O Espírito Santo estava com Yahushua. Enquanto os outros hebreus, os apóstolos, aqueles do mundo da lei, que Deus entrava e saía e entrava, sobre o corpo de Yahushua, ele não saía e entrava. Sobre o corpo de Yahushua, ele estava permanente. Quem? O próprio Deus. Por isso que essa série é Espíritos Revestidos de Carne e Sangue. Então, essa tricotomia, ela existiu sim, somente no corpo de Yahushua de Nazaré. Ela existiu também, não... Agora, tem aqui uma coisa aqui maravilhosa que eu estava vendo no livro de Gênesis, que o Espírito de Deus antes do pecado estava sobre Adão. E Adão, ele tinha o corpo e alma, porém, essa alma, ela estava ali pronta para ser o quê? Diabo. Ela estava ali pronta para trazer o pecado original, para ser o acusador. Por isso que nós vemos Jesus de Nazaré sendo tentado, Lucas escrevendo, era a alma, era o sentimento. Então aqui fica mais uma revelação para nós, meus queridos irmãos, essa tricotomia tão falada. Adão teve, Yahushua teve, o primeiro Adão teve, e o segundo Adão teve. O Espírito de Deus estava sobre a vida de Adão, e ele foi feito um ser vivente. Deus soprou o Espírito dele, Lager, né, falando assim, sobre as narinas dele. Ele se tornou um ser vivente, mas ali estava a alma pronta. O que era a alma pronta? Aquela alma que disse, foi a mulher que tu me deste, porque ela já estava ali pronta, meus irmãos, para trazer a morte espiritual e para Deus sair dele. Deus já planejou tudo. Ele é perfeito, ele é soberano, ele é poderoso. E quando o espírito sai, ele se torna somente corpo e alma. Ele se torna alma vivente, sem o espírito. Por isso Deus sai dele, se afasta dele, morte espiritual, e deixa a vida nele, deixa ele vivendo por um tempo, quase 1000 anos. E Yahushua, ele se reveste de carne e sangue, mas ali estava com a alma que os hebreus tinham para derramar o sangue, vida, alma sobre os hebreus eleitos antes do juízo de Deus. Esta é a revelação. Então a tricotomia esteve com o corpo de Adão, esteve com o corpo de Yahushua de Nazaré. Corpo, alma e espírito. Isso é revelador. Essa série, Espíritos Revestidos de Carne e Sangue, é para nós ter esse entendimento. Isso é maravilhoso, não é, irmãos? Porque, na verdade, ele não tomou os anjos. Porque anjos não têm alma. Anjos são seres espirituais. Mas ele tomou quem? Mas ele tomou a descendência de quem? De Abraão. Corpo e alma.
Para quê, Fernando? Porque Deus entrava e saía deles por causa da morte espiritual que estava lá. Por isso convia que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel e sumo sacerdote naquilo que é de Deus. Que é de Deus, para expiar o pecado do povo. Expiou pela sua alma. E alma, no antigo pacto, ela se referia ao sangue. Mas você pergunta, mas nós não temos sangue? Temos. Mas nós não depende desse sangue para viver, para ser um ser vivente. Nós depende agora, depois do juízo de Deus, na nova aliança, nós não depende do sangue nesse corpo. Porque os animais são chamados alma vivente porque ele tem sangue. Mas nós não depende desse sangue, nós depende agora do Espírito que está dentro desse corpo, revestido de carne e sangue. 30 minutos. Versículo 14. Vou terminar essa primeira parte. Quero que os irmãos prestem bem atenção, leiam esse capítulo todo aqui, texto com texto. Esse é o ensinamento que Deus vai esclarecendo para nós. Que Deus é soberano em graça. Olha o que diz o versículo 14. E visto como os filhos de Deus participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Quem participou? Quem participou de corpo e alma? Quem? Yahushua de Nazaré. Quem participou de corpo e alma? Os filhos de Deus, os escolhidos. A eleição estava lá. Eles participaram de alma, de corpo, de sangue e corpo. Visto como os filhos participam da carne, do sangue, alma, meus irmãos. Não vem na velha aliança. Sangue, alma, corpo e alma. Vírgula. Também ele participou das mesmas coisas. Quem participou? Jesus de Nazaré, Yahushua de Nazaré, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, vírgula, o diabo. Então, essa iluminação aqui na série Espíritos Revestidos de Carne e Sangue, na primeira parte, está mostrando que a tricotomia tão falada de corpo, alma, espírito, espírito, corpo e alma, alma, corpo e espírito, só teve dois homens que participaram disso. Eu falei também no vídeo, você pode estar vendo, que Deus teve 4 corpos. Foi o título que eu coloquei. O corpo de Adão, o corpo de Melquisedeque, o corpo de Yahushua de Nazaré, e agora o terceiro corpo, que é a igreja. Esse terceiro corpo, após o juízo, ele não tem alma mais. Isso é revelador. É revelador ou não é? O que é alma, Fernando? Na velha aliança era sangue. No outro vídeo nós vamos voltar, não perca, meus irmãos, estamos chegando aqui ao final. Observe bem o versículo 14. Vamos voltar com a segunda parte aí, aqui na série. Espírito revestido de carne e sangue, não percam que os 4 corpos, no entendimento da graça,
Tem uma coisa reveladora aqui. Melquisedeque, Adão. Tô indo. Vamos ver. Melquisedeque, Adão, Melquisedeque e Yahushua. Vamos ver almas, se tinha almas ou não. Ou era só espírito e corpo.